Pessoal, agora aula de matemática e nós vamos trabalhar um pouco sobre gráficos. Primeiramente, eu quero agradecer a quem mandou os gráficos ontem. Meus parabéns, eu fiquei assim surpresa e maravilhada, porque de fato vocês arrasaram no quesito gráficos. Hoje a gente vai tratar de um gráfico específico que chama gráfico de colunas. E aí eu vou explicar para vocês, vou mostrar alguns exemplos e a gente vai fazer uma atividade em cima desse gráfico. Tudo bem? Pessoal, então aqui eu apresento para vocês vários, gráficos de colunas. Então, geralmente aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu melhorar minha câmera aqui para ver se melhora para vocês. Aqui seria um gráfico falando cada ano, em 1940, 1950, e aqui eu tenho valores, quanto que aumentou. Então, por exemplo, em 1970, esse gráfico estava lá um pouco acima do 10, ó. Tá vendo? Então, a gente poderia falar que ele é 12, 12,5, não tem o valor certo, mas eu sei que é acima do 10. Outro gráfico aqui de colunas. Então, sempre vão ser esses retângulos em pé, na vertical, certo? Então, aqui, falando sobre os torcedores. Embaixo, relatando o que é. Então, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. E aqui a quantidade de torcedores, ó. 0, 200, 400, até chegar no 2000. Então, por exemplo, o São Paulo, como ele tem 1750, ele vai ficar entre o 1800 e o 2000. Vamos ver mais um aqui. Notas da turma. Então, aqui, ó, quantidade de alunos, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui as notas. Então, toda vez que eu tenho um gráfico, eu sempre vou ter algo representando aqui e algo aqui, certo? E nisso eu consigo fazer a leitura desse gráfico. Então, aqui, ó. Quem tirou nota... Quantos alunos tiraram nota 1? Eu vou lá e vejo, ó. Um estudante só. Quantos tiraram nota 2? Se não tem barra nenhuma, significa que nenhum tirou nota 2. Nota 3, 3 estudantes. Nota 4, 2 estudantes. Nota 5, 2. Nota 6, foi o índice maior, ó. Minha coluna maior, então aqui, ó, 5 estudantes. Nota 7, já vimos que ninguém. Nota 8, vou lá, ó, 3. 9, 3 também. E 10, apenas uma, ok? Mais uma aqui, ó. Vendas no leste asiático. Então, a gente tem aqui trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4. E aí, aqui, em 2009, a parte verde, e em 2010, a parte azul. Então, a gente poderia comparar. Se eu perguntar para vocês, no segundo trimestre, então, procuro lá as colunas do segundo trimestre. Vendeu mais no ano de 2009 ou no ano de 2010? Então, olhando aqui, ó, eu sei que 2010 é a parte maior, então, eu consigo fazer meu cálculo assim. Ah, que valores que poderiam ir aqui? Como ele não deu valores pra gente, a gente poderia colocar qualquer parâmetro, porque a gente olha aqui, ó, 2010 está maior do que 2009. Então, vamos supor que 2009 seja 500 e 2010 pode ser 800. Então, os gráficos servem para a gente ver algumas situações, comparar, como é o caso daqui, e analisar quantidades também, certo? Então, agora vamos para a nossa atividade. Pessoal, então essa é a nossa atividade de hoje, gráfico de colunas, certo? O nome de vocês, o módulo. E aqui a gente tem um pequeno texto sobre o que é o gráfico de colunas, só para resumir a nossa ideia da explicação, tá bom? Então, o gráfico de coluna, ele é sempre desenhado com esses retângulos na vertical. Então, os retângulos estarão em pé. E traz informações na linha inferior e também valores. Geralmente, vem acompanhado de uma tabela. Então, ó, gráfico de colunas e a gente vai falar um pouquinho de vírus.
Lembra que na aula de ciências que acabou de passar, nós falamos um pouco sobre os vírus, como é que acontece, como é que eles são, o que que a gente sente. Então, tá um ligado na outra, certo? Aqui, mesmo não tendo valores, eu tenho essa tabela de auxílio ao meu gráfico. Então, aqui, ó, azul é H1N1, gripe, certo? Covid é o verde, dengue o amarelo ou laranja, eu acho que é laranja, hein? E o vermelho, febre amarela, certo? Então, eu tenho esse gráfico em relação a esses vírus aqui. E aí, a pergunta 1 é a seguinte: qual é a virose que apresenta maior número de casos? Então, mesmo não tendo valores aqui, eu consigo ver quem representa o maior número de casos só olhando para o gráfico que está aqui, certo? Então, quem é? É a H1N1? É a Covid? É a dengue? Ou é a febre amarela? Qual a virose que apresenta o menor número de casos? Então, volto lá no gráfico e vou dar uma olhadinha. O menor. Qual dessas barras está menor em relação ao todo? E, por fim, qual a virose em terceiro lugar no gráfico? Então, a primeira, que está mais elevada. Aí, na sequência, tem a segunda. E aí, depois tem uma terceira nesse gráfico, ok? Qual é essa terceira? Tudo bem? Então, a gente trabalhou um pouquinho de vírus hoje na aula de ciências, que foi o outro vídeo. E agora a gente finaliza falando um pouco de vírus em gráficos de colunas aqui em matemática, tá bom? Estou totalmente à disposição de vocês. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, vou começar a corrigir e anotar os nomes de quem entregou o gráfico ontem, de quem fez a atividade também. Coloco aqui para vocês no decorrer da nossa aula. E é isso. Qualquer coisa, estou aqui. Um grande abraço e se protejam. Tchau, tchau.